Seja muito bem-vindo à nossa segunda temporada do Músico Rico Podcast. Esse lugar onde você vai descobrir como ser valorizado, ser bem pago, reconhecido pelo seu trabalho como músico. E se você já tem interesse em saber como você pode fazer isso aqui, a gente já tem outros episódios do Músico Rico Podcast. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando a gente lançar outros episódios como esse, combinado? E hoje, antes de falar quem vai ser a nossa convidada especialíssima desse episódio, eu queria receber aqui com vocês o meu digníssimo Bruno Machado. Uhul! Seja bem-vindo, Bruno Machado. Muito obrigado, meu amor. É um prazer estar aqui com você, tá? Novamente. Ai, o prazer é todo meu. Tá animado pra receber ela hoje? Eu tô super animado. Essa pessoa aqui, uma pessoa com um mega resultado aqui na internet que vai agregar muito pra vocês hoje. E vamos lá. Verdade. Ela começou antes da gente e é uma referência para nós também. A gente admira muito o trabalho dela e eu tô muito feliz de recebê-la aqui hoje para conhecer um pouco mais do trabalho que ela faz, da história dela. Seja muito bem-vinda ao Músico Rico Podcast, Cíntia Soares. Muito obrigada, casal querido. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Uma honra para mim estar aqui. E a gente vai ter altos papos aí sobre o professor de música, sobre como que a gente realmente alavancar a nossa carreira, acelerar a carreira como professor de música. E a educação musical realmente é muito potente e ela é muito poderosa. Basta realmente o professor querer fazer essa transformação que ela acontece, né? Nossos mentorados estão aí para provar isso e nós também com a nossa carreira. Bora lá. Exatamente. Queria, antes de começar, contar para vocês que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, e contando como que é importante a gente se unir nesse movimento, porque, na verdade, não existe essa coisa de concorrência entre professores de música, né? Muitas vezes a gente acha, mas eu não posso divulgar esse outro, a gente fica com medo, só que, na verdade, nós todos estamos no mesmo barco, e eu costumo sempre falar, né, que quando a maré sobe, todo mundo ganha. Então, por que não a gente se juntar? Porque nós não somos concorrentes, ao contrário, a gente está trazendo soluções para que a gente mude a realidade da profissão, professor de música e do músico no país. Então, eu fico muito feliz mesmo, assim, de verdade, você ter aceito o convite, vir para cá conversar com a gente, para compartilhar sua história e mostrar para os músicos que é possível compartilhar a sua trajetória, compartilhar a sua metodologia, a sua forma de ensinar, para que as pessoas possam se identificar e ver que é possível, e que é possível, sim, a gente ser valorizado e reconhecido. Então, mais uma vez, muito obrigada. E para a gente começar, você pode, por gentileza, contar um pouquinho da sua história, de como que você veio a falar das mentorias para os professores, como que foi esse caminho para você? Bora lá. Vamos começar quando eu tinha 7 anos, que um dia eu quis aprender a ter aula de música, né? E eu estudava numa escola de freiras e tinha um conservatório lá dentro. E todo dia que eu ia para a sala de aula, eu via um piano ali. E um dia eu falei para minha mãe, quero fazer aula de piano. Minha mãe falou, tá bom. E a gente não tinha condições, enfim, de ter um piano, de fazer aulas. Mas aí, eu lembro que era começo de ano e a professora falou assim, minha primeira professora de piano era uma freira. E ela falou assim, olha, ela precisa estar alfabetizada para ela fazer aula de música. Que era uma crença, né, que existia antes, que hoje, não tem mais, ainda bem, né? A criança já pode fazer aula de música desde a gestação, eu digo, que foi o que aconteceu com a minha filha. E aí, ela, no meio do ano, e daí eu lembro que eu comecei, no comecinho de agosto, fazer aula de música, de piano, e eu amava, enfim, e ali eu comecei a minha caminhada com a música e com a educação musical, e me formei em piano clássico até com 18 anos, enfim, depois fiz faculdade de fonoaudiologia, porque eu achei que eu não ia seguir a música, mas eu já trabalhava desde os 15 anos dando aula de música, mas falei, acho que eu não vou seguir, acho que isso é só um hobby, vou fazer faculdade de fono. Mas fiz a faculdade, me agregou demais, é um diferencial hoje no meu trabalho como musicista. Depois fiz pós-graduação, mestrado em educação e fui unindo todas esses diplomas aí, esse meio acadêmico à minha prática. Trabalhei 19 anos em escola regular, comecei a trabalhar aí com 19 anos em escola regular e ao mesmo tempo eu também tinha aulas no meu estúdio, no meu próprio espaço, na minha casa, quando eu era solteira, ainda morava com meus pais, depois que eu casei, sempre tinha ali um espaço na minha casa para eu dar aulas. Mas eu levava isso como uma maneira secundária, né, as aulas. O principal para mim que eu achava era ali o CLT, onde eu trabalhava, que eu achava que era o meu seguro. E aí, em fevereiro de 2015, uma das últimas escolas que eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar em 4 escolas juntas ao mesmo tempo. Era assim, loucura, gente, coisa de professor. Dá aula de manhã, tarde à noite, sábado de manhã à tarde, e ainda eu toquei em casamento durante 15 anos. Meu Deus. Descansar pra quê, né? Pra quê? Comer, dormir, bobagem. Pra quê? Enfim, trabalhava de sábado, era aquela loucura, mas a gente tá tão envolvido com a música, a gente abraça isso com tanto amor e com tanta responsabilidade que você acaba indo.
E aí, 2015, em fevereiro, a escola veio me chamar e falou assim que eles estavam passando por algumas dificuldades e que eles iam precisar reduzir o salário dos professores extracurriculares, que eram os professores de música, educação física, aquelas áreas, eles acham que essa área é periférica da educação, né? Que isso não é o principal, que não é o que o aluno precisa. E eu virei e falei assim, olha, se for abaixar o meu salário, então pra mim não vou ficar, pode me demitir, que eu não quero mais, porque ganhar menos do que eu ganho aí não vai rolar. Mas enfim, foi uma grande negociação, não foi tão simples assim a história, foi uma negociação, depois eles não queriam que eu ficasse, mas enfim, aí eu me enfezei e falei, olha, não vou mais ficar, me manda embora que agora eu não quero mais. E aí eu fui demitida em fevereiro daquele ano e 15 dias depois eu descobri que eu estava grávida. E eu não sabia, nem na demissão, nem ninguém sabia. Enfim, eu descobri que eu estava grávida, aí você fica, né? Eu tinha direito a voltar, né? Trabalhar. E aí você fica, volto, não volto? Falei, não vou voltar. Agora eu vou construir minha carreira. Com aquele medo, com uma criança. 5 meses depois, meu marido foi demitido da empresa que ele estava trabalhando também, que ele tinha um cargo numa empresa. E ali eu já tinha saído da escola, enfim, seguimos, eu comecei a empreender mais fortemente na música, aquilo me deu gás também, sabe? Ao mesmo tempo que aquilo me deu uma insegurança, essa coragem me deu um gás pra ir. E essa situação do meu marido também... Era a vida te testando, né? Já tava começando os testes aí, né? Exatamente, Bruto, exatamente. Aí é a resiliência, né? Exato. A resiliência do empreendedor. Enfim, aí eu foquei nisso e o meu negócio, minha filha nasceu naquele ano, em novembro, e eu já, durante a gravidez, meus alunos já foram aumentando e dei uma pausa. E no começo do ano seguinte, começou a bombar de aluno. Enfim, e eu dando aula, a Bia bebê, minha mãe dando um suporte, né? E, enfim, e tudo foi indo. Mas, de repente, eu comecei a realmente focar no meu negócio, fazer os recitais, crescer, fazer parcerias e meu negócio deslanchou. E até que em 2018, eu fui pro Instagram. Falei, vou abrir o Instagram pra divulgar minhas aulas. Tudo era sem Instagram. Tudo sem Instagram. Mulher. Tudo no boca a boca. Não tinha ainda, né, muita gente que divulgava, não tinha muita coisa, né, na Não, internet. literalmente no orgânico. Nada, né? Caramba. Literalmente no orgânico. Eu tô na mesma cidade, desde que eu nasci. Então, também eu tinha muita gente conhecida, muitos contatos, e eu sempre tinha procura e nunca tinha espaço, também porque eu tava nas escolas. Então, daí, quando aconteceu isso, realmente a minha agenda lotou. Mas daí você tem aquele negócio, né? Você fica escravo da sua agenda, que você mesmo criou. Então, me deparei com outro produto. Então, como que eu vou fazer isso? Vou pra internet, vou divulgar o meu trabalho e vou ver o que dá. Eu não sabia que eu ia escalar, eu não sabia que eu ia aumentar o valor da minha aula, eu não sabia que eu ia ter um produto com certificação pelo MEC, eu não sabia que ia ser mentora, eu não sabia nada. Simplesmente eu fui lá para divulgar o que eu acreditava da educação musical. E meu Instagram tinha o nome de Criança e Música, que é o nome da minha empresa, onde eu dou aula, né, da nossa escola de música que eu tenho ali. E aí, comecei a divulgar esse trabalho na internet e os professores de música e minha agenda lotando mais. E daí eu fui estruturando meu negócio. Eu falei, bom, tem mais gente procurando, eu tenho menos horários, então eu vou ter que subir o valor. Subi um pouquinho o valor, as pessoas pagavam. Opa, estão me pagando. Subi um pouquinho, a pessoa pagava. Opa, tem coisa aí, esse negócio aqui tem muito potencial que eu não tô entendendo ainda. Fui subindo e as pessoas pagavam e comecei a estruturar o recital e fui aumentando o faturamento e deixando o meu negócio robusto e realmente profissionalizado. Tirando aquela cara de amadorismo, sabe? E um negócio realmente profissionalizado. E aí professores de música começaram a me chamar no Instagram e perguntar como eu fazia aquilo. Eu falei, mas espera aí, eu acho que tem um outro nicho ainda que eu posso chegar. E aí foi que eu entrei na minha primeira mentoria em 2019, que era uma mentoria para aprender a se posicionar na internet, com um grupo de mães, empreendedoras e tal. E como sempre, eu acho que isso deve acontecer com vocês. Todas as mentorias que a gente vai, só tem a gente de músico. Isso é verdade. Não é? É muito verdade. Não é, Ariane? Só tem médico, tem físico, tem psicóloga. Não tem músico. Né? E, enfim. Isso ficou te travando também, de alguma forma? Não. Por exemplo, assim, cadê? Não tem músico, será que vai dar certo no meu nicho? Porque teve uma fase, sendo muito sincera, que eu senti isso. Você sentiu? Porque tinha todos os nichos. E eu sentia também uma certa descredibilidade por parte do mentor no meu trabalho, sabe? Então, por exemplo, eu tava lá fazendo o mentor ele olhava, é música. Eu sentia que era diferente o tratamento e as orientações dos outros
profissionais, entendeu? Então eu comecei, teve uma fase que eu me questionei mesmo, teve uma fase muito sincera que eu me questionei, falei, nossa, por que será que músico, será que só eu tive sorte, sabe, de estar fazendo? Será que tem quem mais pode estar fazendo isso que eu posso conversar, pelo amor de Deus? Como eu queria ter te conhecido, Cíntia, naquela época. Não, mas estamos aqui, juntos, né? Agora... Chegamos, a gente se encontrou. Nos encontramos, Mas eu não senti isso, não senti mesmo. Na verdade, eu achava o máximo isso e eu percebi uma admiração das pessoas. Acho que porque eu tinha tanto esse ímpeto de querer crescer e dar certo, eu senti uma admiração das pessoas que não eram músicos e estavam ali. Tanto é que desse primeiro grupo de mentorias de mães empreendedoras, eu acho que eu fui uma das únicas que vingou ali. O resto, todo mundo foi desistindo no meio do caminho, porque realmente não é fácil. Se você for pensar nos nãos que você tem, nas adversidades e no que a sociedade prega, realmente pode ser mais difícil. Mas eu realmente sempre me destaquei aonde eu ia. E aí foi nas mentorias que eu comecei a ligar minha chavinha pro negócio, pro business. E aí fui, enfim, investindo em outras mentorias e tendo outras... E daí foi que eu lancei meu primeiro infoproduto, que é o Método Criança e Música. Foi a primeira coisa que eu lancei, o Método Criança e Música. Mas na entrega do método, eu já tinha algumas sessões ao vivo, que eu já chamava de mentoria, que eu falava também sobre como empreender, sobre como valorizar o trabalho, não só da técnica, porque o Método Criança e Música ele é uma metodologia de educação musical para crianças de 0 a 6 anos, baseada no desenvolvimento de linguagem. Então, ali tem aulas prontas, organizadas para o professor de música trabalhar em sala de aula, baseada nessa minha expertise, como fonoaudióloga também. Como eu disse, a fono uniu e foi maravilhosa na minha vida, mas eu realmente... e daí no Método Criança e Música eu já fazia essas mentorias, mas fazia assim, tudo muito orgânico, tudo muito achismo, tudo realmente no talento. Intencional, sem intenção, natural, né? Isso, de forma natural. Muito natural. Até ontem, vou fazer um parênteses aqui, ontem numa sessão de mentoria com os meus mentorados, uma mentorada virou e falou assim pra mim, Cíntia, como que eu uso uma linguagem, uma fala persuasiva pra falar tal coisa? Eu virei pra ela e falei assim, a melhor persuasão é a verdade. Ixi, Não é tem melhor linguagem persuasiva do que a sua verdade. Claro que você pode ter técnica para falar a sua verdade, para expressar isso, mas se não for a verdade, não tem melhor persuasão. E eu cresci muito e venho crescendo muito, muito baseada na minha verdade. Até as coisas que dão erradas, eu posto ali, né, no meu Instagram, até mentorados que ainda não acharam o fio da meada, que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, né, trazer mais confiança, dar mais colo para esse mentorado, eu vou mostrando para todo mundo ver que o caminho não é fácil, e não foi da noite pro dia, não é para mim, não foi para vocês, e não é para os nossos mentorados, e nem para os nossos mentores. Exato. Todo mundo tem as dificuldades, né, e a gente enfrenta isso, e aí você ter pessoas que já estão degraus acima de você, para que você saiba para onde você ir, sem errar e sem gastar tanta energia e tanto tempo, para a gente chegar mais rápido, porque a mentoria nada mais é que uma aceleradora de resultados. É isso. Exato. É isso, mentora. Tá certo. É isso. É isso E mesmo. aí foi isso. Eu comecei com o Método Criança e Música e comecei a fazer as mentorias e aí começaram a me procurar e eu fui estruturando a minha metodologia, tanto a metodologia técnica quanto a minha metodologia de negócios. Então eu fui aprendendo junto, mas sempre tendo mentores comigo, sempre. Sim. Por isso, e isso é uma das grandes sacadas que eu tive, que eu aposto muito que eu cresci rápido, é porque eu tenho gente comigo, eu tenho mentores. Mentores Entendeu? precisam de mentores. A gente precisa de mentores. Eu preciso de gente que já passou pelo que eu passei, para eu chegar até lá, e onde eu tô, os meus mentorados vêm comigo também para chegar até onde onde eu tô hoje. É exatamente isso. Caramba, que lindo, né? Que especial Nossa. essa história, porque a gente vê o quanto que cada pessoa tem o seu caminho para alcançar o objetivo. Cada um trilha o seu caminho e que cada um tem o seu valor. Achei muito legal quando você trouxe a história da fono, porque tem vários professores que acham que só pode usar o conteúdo musical, o que ele sabe musicalmente, e acaba descartando outras habilidades que ele tem que poderia diferenciar o trabalho dele. Que foi o que você fez, né? De usar uma bagagem, um repertório que você já tinha da fono, aplicar isso também para potencializar o resultado na música e acelerar. E isso com certeza diferenciou e te permitiu também mostrar para os alunos que era o diferencial, cobrar mais pelo trabalho, né? Na sua percepção, Cíntia, fazer uma pergunta agora para eu entender como que você pensa e para conhecer também esse trabalho.
Quando um professor, ele sente essa dificuldade de se diferenciar, como que você recomenda, o que você faz para o aluno, para ele conseguir subir o preço? Como que você faz essa abordagem? Eu achei lindo que você falou da verdade, de ele sentir essa verdade, mas eu sinto que às vezes eles não se sentem merecedores. E aí eles não acham que é verdade que eles podem cobrar mais. Então talvez, se você trazer a sua visão, pode ajudar alguém que tá em casa agora e que tá achando, não, mas a minha verdade é muito diferente da Cíntia, eu não sou capaz de fazer isso. Sendo que talvez ele tenha outras virtudes que ele pode usar. O que você pode dar de orientação? Todo mundo tem uma expertise, uma experiência, uma verdade e uma maneira de trabalhar só dele. Podem seguir a mesma metodologia, podem seguir um mesmo método, mas tem o tempero do professor. Tem realmente a maneira que o professor, ele coloca a experiência dele, a vivência dele naquilo que ele faz e que ele transmite aos alunos. Isso é fato. Isso todo mundo tem. Ok? Agora, você tem que mostrar isso para as pessoas, que era muito o que eu fazia com a fono. Eu ia mostrando no meu Instagram como o desenvolvimento de fala, por exemplo, vou falar um jeito bem prático aqui. O R é o último fonema que a criança vai falar, lá perto dos 5 anos de idade. Então, não adianta você, com crianças de musicalização, ficar cantando música do rato com 2 anos. A criança não vai falar rato, ele só vai falar ato. Porque o aparelho fonador ainda não está pronto para falar o R, para falar o Rá, o R, esse som daqui é o R do R. Então a criança ainda não vai falar. Então eu ia falando isso, que para mim é muito óbvio, porque eu estudei, mas que para ninguém. Você sabia disso? Eu não, fazia ideia. Entendeu? Já quero fazer. Já preciso dessa orientação. Necessito. Então, cada músico tem alguma coisa que ele sabe que outro não sabe. Eu aprendo muito de técnica com os meus mentorados, porque eles têm alguma técnica que eu, como professora, muitas vezes não tenho. É isso, verdade. Então, você ter tem um livro que chama A Única Coisa. Você usar a única coisa que você tem para realmente transmitir o seu conhecimento é o que faz a diferença. Uma outra coisa que você falou de usar as outras expertises, né? Eu usei a fonoaudiologia. Tem muitos professores de música, mas assim, muitos, uma porcentagem alta, que são pedagogos e psicopedagogos. Não sei por quê, não fazem licenciatura e vão fazer pedagogia e psicopedagogia, possivelmente porque está na área de educação, mas não usam o que aprendeu ali para trazer para a educação musical. E um pedagogo que também entende de música é um profissional totalmente diferente do que eu que não sou pedagoga. Ou eu que não sou psicopedagoga. Ok? Tem gente que faz agora neuropsicopedagogia. É mais aprofundado ainda. E por que não traz o que aprendeu para a sua área de músico também? Então, essa única coisa, esse diferencial que você tem, essa expertise, esse estudo que só o professor tem, trazer isso para o trabalho dele, faz toda a diferença. Porque cada um tem seu público, cada um tem o público que vai se identificar com você, e não é todo mundo que se identifica comigo, e não é todo mundo que se identifica com você. Exato. E tá tudo bem. Exato. Tem professor para todo mundo, tem médico para todo mundo, tem dentista para todo mundo, e tá tudo bem, a pessoa pode escolher, e quem se identificar vem. Então, como você disse, eu acho que a partir do momento que a gente tem essa certeza que a verdade começa a aparecer, nós conseguimos ganhar a confiança que você pode cobrar mais e que você pode valorizar mais o seu trabalho. Mas aí que vem junto a autoridade. Por isso que você realmente mostrar essa verdade e ser realmente transparente. A transparência é o melhor cartão de visita. Exato. E você ser realmente transparente, mostrar a sua transparência para as pessoas, vai fazer a diferença. E aí, quando a gente fala em vender aula de música, né? Que o professor de música não pensa que ele é um vendedor, mas ele vende aula de música. Então aí quando você pensa em vender aula de música, muitas vezes o cliente, o aluno, ele já vem pronto para comprar. Já está prontinho para comprar de você. É só você apresentar o seu trabalho, falar da sua expertise, da sua única coisa e vender. Então essa autoridade vem dessa expertise que cada um tem, que é singular. Exato. Que é singular. Perfeito. De cada um. É só a gente realmente aproveitar disso, aproveitar da maneira boa, porque nós transformamos vidas. Então a nossa vida também merece ser transformada, então aproveitar de uma maneira boa. Isso que a gente tem e essa transformação que a gente gera. Você trouxe aí sobre
o seu início como mentora, né? Qual foi o momento que virou a sua chave, que você estava lá no início da sua carreira, que eu preciso buscar alguém para me entender isso aqui que está acontecendo comigo. Eu preciso dar um próximo passo. Eu preciso buscar um mentor. Qual foi o momento na sua vida que você identificou que você precisava de ajuda de uma outra pessoa? Quando a minha agenda estava lotada e eu queria escalar e não sabia mais. Então, nesse momento, porque daí eu queria ganhar mais dinheiro, literalmente, porque eu estava transformando vidas. E eu falei, bom, eu mereço ser mais bem paga pelo que eu tô fazendo. E as pessoas estão querendo comprar, mas eu não tô tendo mais braço para isso. Como que eu vou organizar isso? É uma empresa mesmo que vem crescendo. Então, foi nesse momento que eu falei, eu quero faturar mais com o que eu estou fazendo, quero aprimorar isso e eu vou buscar quem possa me ajudar. E isso eu não encontrei no meio da música. Eu não conhecia músicos que faziam isso. Hoje tem outros mentores, né, da área de música, você e outros que a gente conhece e outros colegas que a gente conhece, mas na época eu não conhecia ninguém. Então foi aí que eu fui buscar outros mentores. Quando eu queria realmente faturar mais, literalmente. Eu falei, eu tô fazendo um trabalho legal, não tenho mais hora e eu sei que eu posso crescer. Como que eu faço? E seria até um egoísmo da nossa parte não se permitir crescer. Porque olha só quantas pessoas, depois que você superou esse desafio, quantas pessoas, quantas vidas você não transformou por ter tido a coragem de romper essa barreira. Nosso mentor fala assim, o desafio que você não enfrenta se torna o seu limite. E é muito real quando a gente compara isso com a nossa trajetória, que toda vez que você tem um desafio e você não supera ele te trava, ele te torna o seu limite, se torna o seu limite, e aí te impede de ajudar e transformar mais pessoas. Quanto mais pessoas a gente impacta com o nosso trabalho, mais a nossa vida transforma também, Com certeza, né? Com certeza. Se permitir isso. Se permitir transformar e ser transformado. E ser transformado. Né? E quando a gente fala de ganhar dinheiro, de faturar mais, muitas pessoas pensam que isso não é legal, isso é ganância. Não tem nada a ver. Ganância é uma coisa, ambição é outra. E ambição também é confundido, porque na novela das 9 sempre aparece a vilã a rica ambiciosa. Mas não, tem ambição ruim, mas tem ambição boa. Sim. Tem ambição de transformar pessoas. Jesus Cristo era um grande ambicioso. Maria Teresa de Calcutá, uma grande ambiciosa. Então tem muitas pessoas boas na nossa história, ambiciosas para o bem. E é esse caminho que eu sigo. Exato. E rebeldes, né? Porque se você for ver, todo grande líder é um rebelde. É um que não se contenta com onde tá, é um que quer ir para um próximo nível, é um que quer fazer diferente, é um que não se contenta. É um rebelde. Exatamente. Quando a gente começou a falar de músico rico, Cíntia, foi uma loucura, porque o pessoal falava, ou você é músico ou você é rico. O negócio de músico rico não existe. As duas coisas não existem, não pode ter. Eu falei, não existe, mas vai existir. E aí, quando a gente vê outros mentores mostrando caminhos que levam pra isso, eu fico muito feliz. Porque logo, em breve, com o nosso trabalho que a gente faz, isso vai ser normal. Sim. Vai ser normal. Cada vez mais comum ver músicos sendo valorizados, sendo bem pagos, conquistando mais da vida, qualidade de vida, mudando de casa, e tá tudo bem. Por que não? Por que um médico pode, um dentista pode, e a gente não pode, né? Por que não? É uma profissão tão digna, tão importante e valiosa quanto, né? Exatamente, isso que você tá falando, eu tô lembrando de duas mentoradas. Uma me mandou uma mensagem ontem à noite no Instagram, que ontem ela era CLT, funcionária pública, aqui numa cidade aqui perto, funcionária pública, e ela tinha um trabalho super estabilizado, né? Como funcionária, super estável como funcionária pública. Mas ela não estava feliz com aquela realidade. Ela veio para a mentoria, a gente fez a transição de carreira de uma maneira gradual, porque eu também não sou oba-oba, não sou aventureira. De uma maneira gradual, né? A partir do momento que ela começou a faturar mais nas aulas, ela pediu a exoneração do cargo. Pensam que não taxaram ela de louca, né? Hoje ela já tem um faturamento 4 vezes maior do que ela tinha, e ontem ela adquiriu o primeiro apartamento dela. Ai, gente, olha só. Então, e ela me agradeceu pela transformação. Então, transformar isso, levar essa transformação para um mentorado, vai fazer eu parar? Nunca. Eu quero muito mais. E outra também comprou um apartamento. Faz já uns 2 meses que ela me mandou mensagem do lado da filha, porque ela queria ficar perto da família e tal. Então, conseguindo realizar sonhos, né? Além de viagens, enfim, tudo que a gente quer viver bem, viver com conforto, né? Tudo que a gente quer aproveitar da vida, porque todo mundo tem sonhos. Todo mundo quer mais da vida. Só que o que vai proporcionar isso? O nosso trabalho. Nosso trabalho. Okay? Principalmente para músico. É o nosso trabalho. Então, a gente precisa potencializar e alavancar isso. Então, isso é o que me move. A cada novo faturamento que vem, a cada crescimento, aceleração de carreira, eu não posso parar. Aí também é uma virada de chave
do ponto de não posso parar, né? Quando acontece alguma coisa que a gente fica desanimado na carreira, ok? Normal, Acontece né? com Todo mundo todo mundo. passa, Com todo mundo. Falo, não posso. Porque já transformei X pessoas, né? Vira um vício, né? Você quer ver eles conseguirem mais Isso, e ver mais, né? Vira vício. Vira um vício. Isso mesmo, é um vício. Vício bom. Vício bom. Ver resultado, Isso é né? A gente também tem os nossos alunos ali e a gente vibra pelo resultado que eles têm. Porque é claro que é importante pra gente, se eles têm resultado, a gente tem resultado e todo mundo cresce. Mas uma coisa que eu identifiquei ao longo do tempo que eu não sou músico, não sou nada, tá? Não, você é artista. Você é marido, como você não é nada? Você é marido da Ariane, cara. Deixa eu consertar, porque eu não sou nada. Peraí, uma pausa aqui, você não é nada. O cara é marido da Não, Ariane. eu sou normal, como diz você. Eu sou normal. Eles perguntaram se meu marido era músico. Eu falei, não, meu marido é normal. É normal. Muito bom, ele é normal. Eu sou normal. Mas uma coisa que eu identifiquei é que o músico, quando ele tem esse progresso, que ele começa, inicia a carreira dele, ele tá muito mais voltado para essa parte, como que eu posso dizer, de performance, porque ele quer, vamos lá, eu quero mostrar que eu sou talentoso, talento, e ele, na verdade, ele se alimenta do talento. Ele quer muito mostrar que ele é muito talentoso, mas ao decorrer desse tempo, ele não olha para a vida financeira dele. Ele não olha o quanto ele poderia estar faturando, o quanto ele poderia ter uma carreira de sucesso. O que você acha que leva o músico a pensar dessa forma, a pensar dessa maneira? Porque assim, ele compra um instrumento mais caro, ele investe em treinamentos envolvidos para a parte técnica, mas ele não investe nele. Ele não investe no desenvolvimento pessoal dele. Então, o que você acha que leva ele a pensar só nessa carreira de performance e não pensar o próximo passo? Bom, primeiro que você falou do resultado, né? Resultado é combustível. Então, quando a gente começa a ter resultado, aí é combustível para não parar mais, que é o que vem acontecendo com a gente. E isso também é o que, né, nos traz combustível para continuar. E isso é o que a gente busca e leva para os nossos mentorados, que eles tenham resultado para eles terem mais combustível cada vez mais para eles seguirem, né? Porque eu sempre falo que a carreira, ela é infinita, ela não tem um teto. Você pode crescer até quando você quiser. Eu tenho mentorados que faturam 60 mil reais por mês. Caramba. Com aulas de música. Então, tem teto? Não tem. Você pode crescer o quanto você quiser. E essa mentorada, inclusive, vem crescendo mês a mês. E ela mora numa cidade no interior do Paraná de 4 mil habitantes. Caramba. Que é uma outra crença limitante que eu sempre quebro. A minha cidade é pequena. Ninguém vai pagar. Isso. É exatamente isso. É uma outra crença, que é o primeiro depoimento que eu mostro. Gente, ela tá numa cidade do interior do Paraná, mas ela fez acontecer. Ela tem combustível, né? E esse resultado vai levando mais combustível. Mas como que eu quebro essa crença? Primeiro, mostrando que essa metodologia realmente funciona e que se ele executar o passo a passo que a gente vai ter ali, ele vai ter esse resultado. E que é uma coisa que eu tenho certeza que você faz também, dando a mão pro mentorado e mostrando para ele o passo a passo. Agora nós estamos aqui, ok, essa a gente cumpriu, vamos para a próxima. Tipo um jogo de videogame, as fases. Vamos para a próxima, ok. Agora a gente vai para a próxima. E principalmente nas redes sociais, o que a gente faz é educar o nosso público. Então, eu continuo sendo uma professora. Eu sou mentora, a Ariane mentora, mas nós continuamos sendo professoras, porque agora a gente educa os professores de música que só investem na performance, e isso não é ruim, isso não é mal, pode fazer, tem que fazer. Exato. Tem que fazer. Mas você tem que pensar no business também, senão você vai sempre morrer na praia. Se você não pode ver, e músico, ele não pensa nisso, nem os músicos famosos de palco que a gente sabe, por isso que eles têm um empresário para pensar por eles. Eles têm um empresário para pensar por eles, porque o músico é muito criativo, o nosso cérebro ele é moldado pela criatividade, o nosso cérebro é moldado pela performance musical, porque eu aprendi isso desde os 7 anos. Então, mudar isso de 5 anos para cá também é um exercício diário meu que eu venho fazendo. E o que eu venho fazendo para isso é estudando business todos os dias, porque aí a gente vai realmente caindo a ficha, né?
e tendo novas técnicas de como fazer e potencializar os resultados, tanto os meus quanto dos mentorados. Mas respondendo ao que você falou, é educando. Eu acho que, não tenho certeza, que nós mentores, eu, você e outros mentores, nós educamos o nosso público. Até porque mentoria é nova no Brasil. É uma modalidade nova no Brasil. Então, as pessoas ainda não entendem o que é mentoria. Já manda assim, né? Quanto é seu curso? Você recebe assim... Confundem curso, mentoria, com aula. Você recebe mensagem assim, quanto é seu curso? Então, vamos lá, a gente tem paciência e vai explicar que não é um curso, é uma mentoria, é um processo de aceleração profissional do negócio em música, que ele precisa pensar que música também é um negócio, é um business, então a gente vai ter esse olhar. Então, é um trabalho de educação. Eu continuo sendo uma educadora, não deixei de ser. Só que agora, para o músico realmente pensar além da performance, pensar no business. Perfeito, perfeito. Muitas vezes eu vejo um pessoal que tem muito conhecimento, mas não sabe mostrar o valor daquilo, né? Então ele tem muita bagagem, tem formação, tem licenciatura, mas não sabe captar aluno, por exemplo. E aí o aluno chega perguntando o preço, ele já vai responder o preço. E essa é uma dificuldade. Ontem a gente estava falando sobre isso lá na aula, né? Na mentoria com eles. Falei, gente, vocês precisam mostrar para os alunos o valor, o que eles vão ter na vida deles. Vocês já têm esse repertório, já sabem fazer. Se vocês ficam focando... Aí eles, eu não sei se você provavelmente já passou por alguma coisa assim, de eles acharem quanto mais eu mostrar minha parte técnica, minha expertise, mais eu vou ter, eles vão perceber que eu sou bom. Só que não necessariamente. Claro, você vai mostrar a metodologia, mas também mostrar que vale quanto você está cobrando com a sua apresentação. Então, por exemplo, eu vou apresentar o meu trabalho, ao invés de apresentar no próprio, ali no WhatsApp, no DM, mandando preço direto, fazer uma apresentação onde mostre que poderia custar muito mais. E aí eu sinto essa trava deles, essa insegurança de eu sei que eu sei fazer, mas na hora de apresentar para o aluno, eu falo que eu vou ensinar aquecimento para ele, que ele vai fazer um aquecimento na aula, depois ele vai fazer escala, tudo que o aluno nem sabe muitas vezes o que é ainda. Você fala em escala para um aluno que chega numa aula experimental e vai falar... o que é? Não quero essa professora. Exatamente. Então, você tem que falar dos benefícios da música. Exatamente, na vida dele. E agora você falou de aula experimental, eu quero saber a opinião de Cíntia Soares na aula experimental. Me conte, Cíntia. Hoje você faz aula experimental com os alunos? Você recomenda fazer aula experimental? Tem uma polêmica tudo que bem você sabe que é contra a aula experimental, né, Cíntia? Eu só quero saber como que você faz essa abordagem. Eu recomendo fazer aula experimental, pode fazer, mas essa aula tem que ser cobrada. Essa aula não é tão experimental. Não, essa aula tem que ser cobrada. E se ele quiser fazer aula experimental e não continuar depois com o professor, tá tudo bem, não se identificou. Quantas vezes, às vezes você foi numa academia, você fez uma aula experimental, você não gostou e você trocou e foi pra outra academia. E tá tudo bem, não é pessoal. As pessoas levam muito pro pessoal. Muito pro pessoal. O professor de música, a gente tem a afetividade. Eu fico tentando entender, né? Todas as objeções do professor de música. Talvez porque a gente tem essa afetividade aflorada pelo sentimento da música. Então, se a pessoa fala, não, a pessoa já se sente doída, é comigo. Não é com você. Só não deu certo o horário, só o preço não cabe no bolso, só a localização é longe, não é o momento. E tá tudo bem. Do mesmo jeito que um monte de gente fala não pra mentoria, tá tudo bem. Quem acaba perdendo mais é quem não veio. E tá tudo bem, eu não posso transformar o mundo. Quem tá comigo, a gente dá a mão e transforma. Quem não veio, paciência. A hora que vier, a gente vai transformar. Se não vier, ok, vai seguindo seu caminho, né? Mas esse não que a gente recebe, a gente tem que encarar como não é pessoal. A pessoa não está no momento e talvez a pessoa tenha uma outra opção que para ela fez mais sentido. E tá tudo certo. Continua o seu trabalho, ela continua o dele. É aquela história do carteiro, né? O carteiro, ele passa entregando as cartas todos os dias em várias casas. Tem casas que a pessoa vai estar lá para receber a carta e tem casas que a pessoa não vai estar lá para receber a carta. E ele continua fazendo o trabalho dele. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, quem quer receber a nossa carta e vir com a gente, se beneficia disso, do que recebeu. Quem não quer, tá tudo bem, vida que segue. Exato, né? Exatamente. Às vezes eles acham que eles que estão perdendo, só que não é verdade. Não é verdade, porque quando você faz um bom trabalho, as pessoas certas chegam pra você.
às vezes é melhor você dar não. Eu falo que é aluno caroço, assim. Te falar, o aluno caroço é o aluno que vem, que quer sugar tua alma, que quer aula de graça, que pede desconto, que não vem na aula, que não avisa. Esse é o aluno caroço. Tô Então fora. é melhor que ele não venha, é melhor que ele não feche. E você vai dar graças a Deus, que bom que não fechou, do que fechar e você ter esse aluno e aguentar ele lá no período do contrato, das aulas, não compensa. Tem coisa que não vale a pena, sua saúde, seu bem-estar, não compensa. E quem nunca teve um aluno caroço, Nossa, né? não tem como não ter. Todo mundo já teve. Todo A gente mundo já não quer teve aluno mais. caroço. Mas você falando isso, a gente falando da transformação, mentorado e mentor, essa é uma relação que um dos meus mentores fala, é uma relação sempre desleal. Sempre alguém vai ganhar mais do que alguém. O mentor, ele vai ganhar, literal, dinheiro, né? O mentor vai ganhar mais. O mentorado acha que o mentor tá ganhando muito, mas no final das contas, com o resultado do mentorado, ele ganha no mínimo 10 vezes mais que o mentor no ano. Uhum. Só no ano. Isso, vamos supor que ele tenha um aumento de faturamento de 50 mil no ano, ok? Isso, por 10 anos, são 500 mil reais. Por 20 anos de profissão que ele vai ter ainda, é R$1 milhão que ele não ia ter se ele não tivesse entrado na mentoria. Uau, esse Então- aqui é um corte poderoso. Para nós. Muito bom. É Muito bom. verdade. Muito bom. Então, ó, se o mentor sempre vai ser uma relação desleal. E nesse caso, quem perdeu mais? Nós, mentores, não é? A gente perdeu mais nesse caso. Então, se a pessoa fala, mentoria cara, não posso ir. Ok, eu fico assim, literalmente tranquila, porque eu sei que quem tá perdendo mais é ele. Se ele não quer mudança, infelizmente eu não posso ir mais do que ali onde eu estou. Só que quem tá perdendo mais é ele. Conversei com uma pessoa essa semana sobre a mentoria, que ela já tinha pensado em entrar na mentoria ano passado, não entrou, e entrou agora. Em 2 meses de mentoria, ela vai ter um aumento de faturamento anual, só por essa conta que a gente fez agora, de R$48 mil. E eu falei pra ela, você percebeu, tudo bem, você mudou, mas você já percebeu que você já perdeu mais 48, você já podia ter tido 100. Onde você podia estar se você tivesse vindo antes, né? Você já podia ter tido 100, mas tudo bem, vamos agora nós Aí vamos. você puxou a orelha dela e falou: ó, eu falei pra você, né? Tive Eu que. falei. Tive que falar. Porque olha o tempo perdido e a energia gasta. Tantas coisas. E às vezes tem muitas coisinhas que eles querem decidir. Será que eu dou aula aqui? Será que eu dou aula ali? A gente tava falando disso ontem, né? A gente ficou 3 horas na mentoria com eles, só falando sobre isso. Coisinhas. Sobre decisões que ficam empacando eles, que é uma coisinha pequena. Se você decide rápido e já começa a executar. Eu falei, olha, vocês estão prontos, é só executar mais e pensar menos. Vocês Isso. têm tudo aqui, só executar a mão na massa. Exatamente. E quando eu executar, vai dar certo? Não sei. Não necessariamente, né? Vai depender de muitas coisas. Pode errar? Pode. Ótimo, errou, conserta e faz certo. É bom errar com o mentor te direcionando que errar Claro. sozinho sem saber por que E errou. errar rápido. Errar pequeno. Porque se você não tenta, você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Aí tentou, deu errado? Vamos consertar rápido então, vamos fazer de uma outra maneira. E você vai aprimorando aquilo, vai lapidando aquela ação, aquela maneira de execução, aquela aula experimental, como que você conduz aquela aula experimental para o fechamento, ou o recital de alunos que você faz, e você vai aprimorando as suas técnicas de trabalho. Se você não começar a aprimorar, vai ficar sempre no amadorismo, não vai ser o profissional. Né? Exatamente. E tem muita gente que desiste no primeiro tropeço, né? É tão triste isso, né? Quando você vê uma pessoa que Recentemente tem um aconteceu potencial isso gigante. com uma aluna nossa que tropeçou no primeiro. Opa, acho que não é pra mim. Acho que não é pra mim. Falhei. Falhei. Menina, foi a primeira vez que você fez. Foi a Tinha, sei lá, primeira 10 vez, você pessoas nunca no grupo. fez. Sabe, Você tipo, nunca tem 10 fez. pessoas lá, ela vendeu um. Ela tá Validou. ótimo. Validou. Vendeu, tinha 10 Validou. pessoas assistindo. Uma comprou, já é 10%. Imagina se tivesse Nossa. 100 pessoas, ia ser 10. Sabe? E a pessoa não consegue ver que é só ela continuar fazendo. Ela acha que porque só um comprou, não foi expectativa. Ela falou, não, acho que eu vou vender. Não, é um processo, é uma etapa. Então você começou, alguém acreditou em você, foi a primeira pessoa que foi lá, acreditou no seu trabalho. E é consequência do processo, continua fazendo. Exatamente. Se vendeu um e a pessoa não pediu dinheiro de volta e gostou do produto, Maravilha. validou. Maravilha. Ok, agora vamos aprimorar esse processo Exato. de vendas. Vendi um, no próximo eu vou vender 2, no próximo eu vou vender 4 e assim vai. Mas e não é uma clareza fácil de ter.
Não é uma clareza. E aí que tá o nosso trabalho como mentores, Exato. da gente tá ali e trazer essa segurança pra eles, porque com a gente também não dá certo, né? Com a gente também muitas vezes não dá certo, né? Por trás das câmeras tem muita, muita coisa alinhando que a gente alinha o tempo todo. O tempo todo. Então, mas a gente tenta, e se der errado, a gente faz de novo, né? E dentro da sua mentoria, você, é claro, você ajuda eles a construírem a base metodológica, a se posicionarem, a entenderem um pouco mais sobre o business ali no Instagram. E você tem, sei lá, monta lançamento para eles, ajuda eles nessa questão ou não? Você ajuda eles identificarem, né, potencializarem ali o curso ou a mentoria que eles vão estar desenvolvendo. Como que você faz com os seus alunos? Tá, então vamos lá. Eu tenho 2 níveis de mentoria hoje. A mentoria de negócios e a mentoria de metodologia. A mentoria de negócios é o professor que está com o financeiro totalmente desorganizado, que está perdendo dinheiro. Eu falo que está assim, literalmente rasgando dinheiro, que as pessoas estão querendo comprar, ele está falando não, que ele não fez reajuste de mensalidade anual, que ele não sabe fazer recital ainda com custo zero. Então, a pessoa que está com o financeiro e a estrutura do negócio muito desorganizada. Então, eles chegam desesperados, a gente põe o pé no chão, alinha, entende do business e do negócio e a gente alinha o negócio dele. Independente se ele tenha curso online, independente se ele tenha aulas de música presenciais, físicas, a gente alinha esse negócio financeiro. Eu fico muito em cima desse financeiro. Eu tenho a minha assessoria financeira também tá comigo na mentoria. Então eu fico muito assim, lapidando esse financeiro, porque é o primeiro resultado que eu quero que tenha é o financeiro. Entendi. Muitos então, chegam... assim, ele não chega assim, eu quero montar um curso online, eu quero montar uma mentoria. Não. Então você organiza o negócio que ele já está inserido. Isso. Perfeito. É isso que eu faço. Porque ele já chega sem dinheiro. Ele já chega sabendo que ele pode ter mais performance e não consegue. Então, eu organizando esse financeiro, ele amansa, assenta, respira, vamos para os próximos passos. Então, a primeira coisa que eu faço é isso, independente do business que ele tenha. Muitas vezes falam assim, eu uso tal livro e eu quero mudar para tal livro. Eu falei, agora não é a hora. Vamos organizar esse financeiro, vamos colocar mais dinheiro na sua conta, vamos deixar esse negócio robusto, depois a gente pensa na troca do livro. Tá rodando, não tá rodando? Alguém tá reclamando do método que você usa pra educar? Aquela coisa do ótimo pro excelente, né? Que você fica naquela dúvida, vou mudar pro excelente, pra gente custa muito, porque você vai ter que investir mais no operacional ali, mas pro aluno ele nem vai perceber a diferença muitas vezes, né? Então só pra entender, essa primeira fase você faz ele reduzir custo e ter mais lucro. Sim. Seria isso? É isso. Legal. É o meu Com o que objetivo ele já principal, tem, né? com o que ele já tem. Perfeito. Não tem equipe, tá sozinho, não entende de business, vamos entender. Aí a segunda fase, isso tá alinhado? Respirou? Tá ganhando mais, viajou, já usufruiu um pouco, já trocou de carro, comprou um apartamento, ok. Então agora a gente vai estruturar a sua metodologia de ensino, agora a gente vai pensar no livro. Então vamos ver o livro que você usa, não tá legal? Você fez um curso novo, então agora a gente vai estruturar essa metodologia e esse conhecimento, porque é aquilo que você estava falando, que o professor estudou performance a vida inteira, ele tem muito conhecimento, mas isso tá um balaio de gato. Isso não tá organizado. Então, a gente vai empacotar esse conhecimento dele. A gente vai ter isso estruturado. A gente vai ter um passo a passo realmente de como faz isso. Porque nesse momento, muitas vezes ele vai crescer equipe. Ou no digital, ou no presencial. Vai ter outros professores trabalhando junto. Já contrata social media. Já começa a mexer no Instagram. Muitas vezes esse primeiro passo, ele nem tem um Instagram organizado. Tem um Instagram ali totalmente bizarro, mas a gente já estrutura isso, ok? Com os alunos que tem já também. Outra coisa, Ariane, é como você fazer mais renda com os alunos que você já tem. Porque eu preciso de mais aluno. Calma, o que você tem? O que você fez de reajuste? O que você está oferecendo de extra? Porque se uma pessoa compra já de você o mesmo produto todos os meses, a gente entra numa loja e compra a mesma calça jeans todos os meses? Não. Só que o nosso aluno compra o mesmo produto todos os meses de nós. Ele paga a mensalidade. É mais barato vender para o mesmo cliente, né? Claro. Do que você comprar um outro cliente ali. O custo do lead, CPA é muito mais caro. O lead já tá ali. Agora você tem que... O lead já tá ali. O lead é o cliente, né? A pessoa. Já é seu cliente. Então, a pessoa tá ali. Então, como que eu vou deixar isso mais robusto? Então, primeiro espaço. Aí, quando ele vai aumentar o negócio dele ou pro digital
ou pro presencial, tem alguns que tem escola de música, ou trabalha sozinho, vai começar a trabalhar com professores parceiros, vai estruturar uma escola, e aí como que a gente vai deixar? Porque isso também é uma linha muito tênue do crescimento. Para você começar a crescer e o negócio despencar, não precisa muito. Então, também é um outro passo que você vai dar e que você também precisa de direcionamento para deixar isso alinhado, para você também não perder a linha. Decisão errada custa muito, né? Tomar uma decisão no Exatamente. momento errado pode custar muito. Com certeza. Então, as mentorias estão organizadas assim hoje. A de negócios, para a gente deixar o negócio estável, com previsibilidade financeira, o professor recebendo férias, tendo férias remuneradas. Então, tendo todo esse business organizado para daí a gente organizar a metodologia. Hoje eu tenho esses dois. Depois da metodologia, já tem o próximo passo aí que eu tô criando. Olha só. Temos spoiler, Cíntia? Dá pra dar um spoiler pra gente? Quem sabe um mastermind? Aí sim, hein? Porque eles vão crescer e eles vão precisar do próximo passo, né? Que show. Então, quem sabe um mastermind aí. Que legal, que legal. Que legal. E nesse meio tempo que você tá aí no business, qual que foi a maior dificuldade que você já enfrentou? Na internet. Depois que você veio, você começou, tô aqui na guerra. Qual que foi a maior dificuldade que você já passou? Eu sou bem resiliente. Eu acho que é o desconforto. Agora eu tô acostumada ao desconforto, porque crescer no conforto não existe. Para você crescer, tem que ser no desconforto. Então, isso foi a maior dificuldade para eu acostumar com o desconforto. Hoje eu já estou acostumada. Agora eu preciso, muitas vezes, às vezes, me permitir ficar um pouco mais confortável, porque o negócio tá já rodando. Porque eu tô tão no desconforto já há tanto tempo para crescer. Desconforto eu digo de trabalhar mais horas do que habitualmente você está acostumado, levar mais nãos do que sims. Você vê pessoas não acreditam no seu trabalho. Então, assim, eu tô tão acostumada ao desconforto agora que o meu desafio hoje é, às vezes, me permitir ficar mais confortável. Ficar mais tranquila. Ficar mais tranquila. Tipo, Cíntia, você não precisa trabalhar sábado. Calma, relaxa. Cíntia, você não precisa assistir essa aula dessa mentoria sábado, que tá tudo bem. Eu tô nesse ponto agora, entendeu? Porque eu tô tão acostumada ao desconforto, né? Mas no começo foi a minha principal dificuldade. Até da família entender. Meu marido entender que eu tava trabalhando demais, que não precisa, e aos poucos foi o resultado que foi a resposta. Quando eu falo pros mentorados também, estão reclamando, leva o resultado financeiro. Leva o resultado financeiro, porque aí a pessoa vai te valorizar. É o mundo que a gente vive, é a sociedade que a gente está inserida. Não queira nadar contra a maré. Então, leva o resultado, porque o resultado financeiro vai te trazer mais autoridade e vai te trazer mais confiança para você gerar mais transformação. Então, eu tive isso também. E a partir do momento que o resultado veio acontecendo, foi gerando uma confiança para todo mundo. É porque eles veem, né, onde você tá. Por exemplo, eu vi um anúncio que você estava em Orlando. Então, só deles verem que você tá lá, que você pode estar lá, eles também se sentem, se ela tá lá, eu também posso estar. Eu sou seu eu do futuro, né? Aquela coisa. Exatamente. E mostrar isso pra eles traz essa certeza que, sei lá, daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou daqui 2 meses, eles também vão estar lá. Claro. E é importante lembrar nesse ponto que o nível que o professor tá vendo a gente hoje, que talvez ele fique pensando, nossa, eu vou ter que ir pra Orlando pra alguém me dar crédito, e não é isso, né? Mas o nível que você tem hoje já pode ser, pra pessoa que tá no nível abaixo, ela vai olhar e falar, caramba, ele toca violão desse jeito, eu quero tocar violão assim também. Nossa, que incrível, ele toca teclado desse jeito, eu quero aprender isso também, tocar na igreja. Às vezes o seu Orlando pode ser, lá atrás, quando eu comecei as minhas mentorias de flauta, o Orlando que o meu aluno queria era tocar parabéns pra você no aniversário da neta, sabe? Então, às vezes, você acha que o que você tem não é suficiente ainda, porque a gente se compara muito. E a internet, isso pra mim, pelo menos, foi um desafio muito grande. Da gente olhar outras pra falar assim, cara, mas falta tanto, mas eu tô tão longe, sabe? E a gente fica se comparando, sendo que cada um tem a sua trajetória, né? Cada um começou num tempo. A gente tá na internet em 2021. E tem essas crenças, tá? Inclusive, da gente aqui, a gente também teve que romper várias crenças, né? Nossa. A Ari teve um dia que eu falei pra ela, calma, olha o ano passado, aonde a gente tava e olha onde a gente tá. Daí ela falou, é verdade.
Então acontece com a gente A também. gente fica querendo acelerar o processo. não, porque tá, Exatamente. vamos mais Acontece rápido. com a gente também. Só que não é assim, né? Sim. É um processo. Eu tenho uma mentorada essa semana que mostrou, ela tá comigo há 2 anos na mentoria, porque foi renovando ciclos. E ela mostrou o faturamento dela, que foi subindo nesses 2 anos e colocou no grupo. Eu falei, é isso. Você tem que se comparar com você mesma. Então era um Exato. faturamento de 2, que foi para 3, que foi para 4, que agora tá quase 6. Tá perfeito. Ela não tem que comparar com quem fatura 60. Exato. É o Uhum. dela. Com ela mesma. Por isso que esse controle financeiro que eu ensino logo no começo é tão primordial. Por exemplo, eu, Cíntia, já sei, nos últimos 4 anos, que os meus meses de junho e julho são os piores de venda. Eu já sei. É estatístico. Pelo público, sei. É o pior. Ok? Final de semestre, eu penso nisso, que talvez seja isso. Mas mesmo assim, mesmo sendo o menor faturamento, o faturamento desses meses vem aumentando nos últimos 4 anos. Mas continua sendo o menor faturamento. Por isso que olhar para os números é tão importante. E quando você aprende a lidar com eles, aí você adora. A lidar com eles até pra quando vem sinal de alerta, né? Opa, tem alguma coisa que não tá legal. Vou pensar numa estratégia diferente. Que mesma coisa para as aulas de música. Tô com pouco aluno. Que estratégia eu posso fazer para ter aluno? Que estratégias de vendas que eu posso ter aí, venda orgânica ou de indicação, assim, para fazer urgente para eu mudar o meu faturamento esse mês. As pessoas estão desesperadas dia 15. Eu falo, calma, tem até o dia mais 30. mês, é metade do mês ainda. Que estratégia você fez? O que você vendeu de novo? O que você fez de extra? E aí? Então vai fazer. Que ações que você tem tomado pra mudar isso, né? Igual foi o Hélio, a gente teve uma reunião com um dos meus mentorados, né? E assim, ele é incrível, um baita pianista. Falei, Hélio, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo que eu não tô vendo você bater o sino? A gente tem um ritual lá, uma tradição no nosso grupo, que toda vez que o mentorado vende, ele vai lá bater o sino. Falei, Hélio, você não tá batendo o sino, como que você não tá batendo o sino? comemora junto, lá todo mundo vibra, É, eles bate o comemoram com o sino. outro, né? Aí, eu falei assim, o que tá acontecendo? Aí eu entendi que ele tava com um curso, só que ele não tava falando do curso. Falei, como que você quer vender se você não fala que você tem que estar com vagas abertas? Menina, na outra semana ele vendeu, sei lá, uns 4 pagando em dólar, sabe? Eu falei, menino, é isso. Eu falei, caramba, Ari, eu só precisava fazer, só precisava agir. Não é? E às vezes eles ficam empacados. E aí vem o nosso peso da nossa orientação de falar, vai que você tá pronto, né? De pegar empurrar, dar aquele empurrãozinho. Só faz, só vai. Vai lá, confia, sobe o preço e vai vender. Vai lá e faz. Às vezes eu sinto que esse voto de confiança de alguém de fora faz com que ele sinta essa segurança, né? Isso. E aí vem a nossa responsabilidade de mostrar o caminho e fazer com que eles ajam. É só agir. E não é subir o preço por subir. É Exato. subir baseado em números, baseado na sua realidade, Isso. baseado no seu custo. Ah, vou subir para quanto? Ah, porque fulano cobra tanto. Você sabe o custo dele. Outra coisa, comparar com o vizinho, Com os que a gente outros. tá falando. Ah, porque aqui na minha região, porque o meu fulano... Não, o que é no seu? O que é o seu aqui? Vamos ver a sua grama. Vamos aparar a sua grama e estruturar a sua grama aqui, né? Então, isso é muito comum também. Quando eu tava estudando flauta, né, no finalzinho do meu curso, às vezes eu tocava o mesmo repertório para 2 professores. E eram 2 obras, Total. apesar de ser a mesma obra, eram 2 interpretações completamente diferentes Sim. e que faziam muito sentido para mim. E aí eu pegava um pouco do deixa eu criar a minha. Né? Então eu acredito que pode ser bem interessante em cada uma trazer a sua visão, né, Com certeza. Porque não é porque a gente trabalha no mesmo nicho que às vezes a gente vai concordar com algumas coisas, né? Então Claro. tudo bem Porque pensar cada uma diferente, tem a não é? sua verdade. Exatamente. Exato. É. E isso não Exato. invalida nenhuma nem outra, é o contrário, Claro que né? não. É o contrário. Aqui a gente perguntou para eles qual que é a maior dificuldade que eles enfrentam, né? E um respondeu aqui: eu tenho poucos alunos e cobro pouco por medo de perdê-los. São aulas presenciais, perco muito tempo me deslocando. O que devo fazer? Se os alunos estão com ele há muito tempo, eu já faria um reajuste desse valor. Veria o custo dele e já faria um reajuste. Porque se está com você há muito tempo, se você fizer um reajuste, por menor que seja, já aumenta o seu faturamento, porque são bastante alunos. Então, isso já aumenta o faturamento e você já dá aquela respirada. E se estão com você há muito tempo, é muito difícil o aluno desistir, porque você reajustou. Só que esse reajuste tem que ser falado de uma maneira assertiva. Por isso que essa comunicação assertiva é tão importante, você mostrar autoridade nesse momento é tão importante. Autoridade de competência mesmo de trabalho, né? Mostrar o seu trabalho como vem sendo feito. O deslocamento, você tem sempre que fazer a conta do deslocamento. Ver o quilômetro que você vai andar até lá, o tempo que você vai percorrer, porque isso tem que ser calculado na sua hora-aula. Então, se isso não está calculado, tem que calcular. Então, você tem que conversar com... Eu sempre falo, conversa com cada aluno
individualmente. Não faz reunião de todo mundo junto. Cada caso é um caso. Então, conversa com cada um individualmente, mostra o que está acontecendo e como que tem que acontecer para ficar mais confortável para todo mundo, que para o trabalho continue valendo a pena. E como vai ter o reajuste, se um ou outro desistir, não vai impactar no faturamento. Porque os que ficaram vão pagar pelos que saíram. Então, ele vai muitas vezes trabalhar menos e ganhar mais. Exatamente. Exatamente. E o aluno que sai, que vem por preço, ele vai sair por preço. Então, às vezes, a gente fica querendo manter o aluno a todo custo. Mas tem aluno que vem por preço e vai embora por preço. Então, eu acho um ponto muito importante mesmo, essa questão do reajuste. Uma outra coisa que eu acrescentaria é criar um produto maior para o aluno, para ele comparar, por exemplo, tem um plano atual que o aluno está matriculado, que ele tem acesso a tantas aulas, a X entregáveis ali que ele vai receber. Criar um outro modelo, esse aluno, vamos supor que ele é um aluno de piano, ele gosta muito de música clássica para pianista. Por que não criar uma imersão, um curso desse assunto que o aluno gosta, que tem lá, dos seus 20 alunos, tem 5 que gostam de música clássica. Pega, convida esses 5 e cria um outro plano mais caro. E daí você consegue cobrar não só o reajuste, mas você põe ele numa outra categoria, ele se torna mais VIP, ele paga mais, e consequentemente ele também já se sente mais motivado, porque ele está aprendendo uma coisa que ele gosta de fazer. Sobre perder alunos, também engajar eles com gamificação, com campeonato, com recital, que eu vejo que você fala muito, né? Fazer recitais, para eles verem que estão avançando e ver o conteúdo do próximo ano. Sempre antecipar, você tá aqui, mas quando você estudar, se passar por essa prova, você vai estar aqui. Então isso também estimula muito eles a renovarem, continuarem. Mas eu só acrescentando assim, algumas coisas, porque eu concordo com tudo que a Cíntia falou aqui. Eu faço uma comparação com o avião. Que isso foi um insight que eu tive nessa última viagem agora que eu fui para os Estados Unidos. O avião tem a classe econômica, a classe conf e a classe executiva. Todo mundo sai do mesmo lugar e chega para o mesmo lugar. Só que cada passageiro com uma experiência diferente. Exato. Quem é mais VIP, vai na executiva. Quem é médio VIP, vai na conf. E quem não é VIP, vai na econômica. Mas todo mundo saiu de Campinas e chegou em Orlando junto comigo. Do mesmo jeito. Então, tava todo mundo junto. Só que cada um tem uma experiência. Então, você pode proporcionar para os seus alunos experiências diferentes. Você pode ter um plano VIP, que você oferece mais, que ele vai chegar no mesmo lugar, só que de uma maneira VIP, exclusiva, um atendimento diferenciado. Você pode ter uns alunos, por exemplo, em duplas, trios, e você pode ter os grupos, de uma maneira de trabalhar. Ou todo mundo VIP e oferecer pacotes diferentes, como você falou. Todo mundo, individual. E para quem é VIP, tem um pacote diferente, plus, de coisas a mais. Para quem esse tem um pacote menor e esse tem o básico. Então, dá para a gente personalizar para todos os tipos de cliente virem. Exato. Ou também outra maneira de aumentar o faturamento é só você trabalhar com alunos high ticket. Se você tivesse, que é a maneira que eu trabalho hoje, se você tiver só clientes high ticket, você fatura mais e trabalha menos horas. E tem o jeito certo? Não. É o jeito que você melhor se adequa. Mas todas essas maneiras são possíveis. Exato. Show de bola. Perfeito. Tem mais uma aqui. Essa aqui é clássica. Tenho insegurança de expor meu trabalho, pois acho que não sei o bastante para ensinar. Vergonha da exposição, forma de ensinar. Como devo fazer? Ai, adorei. É o tal de... Quando eu comecei, a blogueira. A blogueira. Né? Quem nunca foi blogueira? E na minha família me chamam de blogueira. E minhas amigas, agora eu tenho uma amiga blogueira. Eu nunca me importei com isso e nunca achei pejorativo. Muito pelo contrário, porque hoje a minha exposição é que traz o meu sustento e o meu trabalho. Mas isso é uma coisa que com certeza pega. Se alguém fala a primeira vez, isso pode ser pejorativo. Então, você mostra o seu trabalho e não liga para o que as pessoas estão falando. E mostra essa técnica com a sua verdade. E literalmente o que você faz. Essa história que eu falei no início da criança falar o R lá com 5 anos, era isso que eu falava. Gente, a criança só vai falar o R com 5 anos. Não fica usando canções com a letra R para crianças menores que 5 anos. Você está empatando a potencialidade da sua aula. Usa os primeiros fonemas ali com 1 ano e meio, com 2 anos, que ele fala o B, o M, que são os bilabiais. Começa com canções assim, com 3 você começa a inserir os outros fonemas, o F, o S, o V e até o R, que é o último. No método Criança em Música eu mostro
certinho os fonemas, né? Aquisição. Mas vai fazendo isso de uma maneira que você faça isso de maneira gradativa e não perca tempo. E assim, literalmente eu falei isso, que era uma verdade que só eu sabia. Então, falar da sua verdade. Qual é a sua verdade? Posição de mão no piano, como você ensina a teoria de forma lúdica, que jogos você usa para ensinar, que materiais você usa para musicalização, qual é a embocadura melhor para flauta. Enfim, você usa o que você sabe da sua expertise e mostra para as pessoas, porque para você isso é muito óbvio e para as outras pessoas não é. Eu tenho uma das minhas mentoras também tem uma frase que é: o seu óbvio é o milagre de alguém. E é isso. Pra mim, o jeito que foi óbvio de eu estruturar o meu negócio, pra mim hoje fazer recital é óbvio. Eu já sei assim, decor salteado como eu vou fazer meu recital. E pros mentorados não é. É até eles fazerem o primeiro e irem aprimorando e hoje o recital deles serem óbvios pra eles também. E vão colocando o tempero deles, né? De acordo com a região que eles estão, com o estilo dos alunos, com a modalidade de aula que eles trabalham, com o número de alunos que eles têm. E aí você vai colocando o seu tempero, a sua verdade. Perfeito. Muito bom. E você, perfeito. meu amor? Diga lá. Olha, quando eu comecei, eu tinha muita essa insegurança, porque eu comecei eu tava com 25, 24 anos. E tinha mentores de flauta muito mais experientes, inclusive que tinham sido meus mentores. Falei, gente, como eu vou começar? Que vergonha eu começar. Eu com a minha câmerazinha aqui na minha tela, na parede branca do meu quarto, sabe? Que vergonha. Falei, então tenho uma empatia muito grande para essa pessoa, porque eu também eu tive muita vergonha de começar. Meu começo, assim, foi num quartinho mesmo, sem recurso nenhum. Então eu me comparava com alguém que tinha lá o estúdio, a iluminação, isso aqui, né? Que na época pra mim isso aqui era muito surreal. Imagina, tá no estúdio com luz, com câmera, com a Cíntia, né? Com o Bruno Machado, que pra mim isso aqui era tudo muito surreal. Então, hoje eu olho pra isso e falo assim, quanto que esse medo, se eu permitisse continuar com essa insegurança e medo, quanto que eu deixaria de ter conquistado. Eu estaria exatamente no mesmo lugar, lá no mesmo quartinho, vivendo a mesma realidade, achando que a vida era difícil, cobrando R$20 por aula e com um aluno caroço. Então, eu só ia estar, assim, uma outra Ariane. Amor, deixa eu... E depois que você começou a se posicionar, você teve o seu primeiro hater, né? Você lembra? Nossa, meu primeiro hater. Porque assim, já tive, hater? Claro, você sofreu. Teve hater, né? Ela sofreu com o primeiro hater. Nossa, porque assim, a gente começa, você já tá superando uma barreira de se expor. Eu fiquei mordida. Né, você já tá fazendo o seu melhor ali. E aí vem alguém que não te conhece, que não sabe da sua história e que não tá fazendo nada pra mudar nada. Vem criticar. E eu lembro que na época ele falou assim, você devia voltar a vender Avon, que eu vendia Avon uma época pra eu sustentar meus estudos. Olha só, né? Usando uma fragilidade, uma vulnerabilidade pra tentar sair por cima, né? E aí ele falou, não, você devia voltar a vender Avon e parar de fazer esse conteúdo, você tá passando vergonha. E aquilo eu fiquei, cara, será mesmo que eu tô viajando? Será mesmo que eu devia parar com isso, né? Só que a vontade de compartilhar o que eu sabia fazer era muito maior. A vontade, porque eu via os alunos evoluindo, não tinha como guardar pra mim. Eu via os alunos crescendo e falando, não, eu tenho que continuar por eles, eu tenho que focar em quem tá, eu consigo fazer a diferença. Então, hoje olhar pra trás, e eu agradeço muito aquela Ariane super ousada que, mesmo sem a câmera, mesmo sem o cenário ideal, mesmo em condições que eram desfavoráveis comparadas com outras pessoas que tinham muito mais estrutura, ela foi fazendo o melhor com o que ela tinha. E hoje, graças a Deus, me permite estar aqui, né? Então, comece com o que você tem. O que você tem importa para quando você fala para as pessoas certas. Talvez você tá dando muita opinião, muito valor para uma opinião de alguém que não vai usufruir do seu trabalho. Para a opinião de alguém que, geralmente, que aponta o dedo é quem não tá fazendo nada. Pode reparar. Com quem tá certeza. apontando o dedo, falando, nossa, Cíntia, fazendo isso aqui. É quem não tá fazendo nada. É quem tem inveja, porque você tem ousadia de fazer uma coisa que ela não tem coragem. Então, você tá fazendo, você tá se destacando. Prego que se destaca, leva martelado. Então, hoje eu entendo cada hate que chega, eu falo, nossa, obrigada. Porque você tá perdendo um tempo aqui comigo, senão você é um fã ao contrário, né? Porque ele tá perdendo tempo, cria um perfil fake. Eu agradeço porque ele tá impulsionando meu nome, de alguma forma. Então, quando ele pega o meu conteúdo, meu vídeo, posta num grupinho lá pra falar mal, naquele grupinho tem lá 30 pessoas. Das 30 que tem lá, 10 vêm ver o vídeo. Dos 10 que vêm ver, uns 5 falam, nossa, não é que essa menina tem razão? E aí começa a me acompanhar, daqui a pouco tá na mentoria. Então, eles estão na verdade, o hater, ele é um propagador da sua marca. Hoje eu vejo assim, mas na época foi bastante difícil. Então, uma recomendação seria, para de dar valor para a opinião de quem nunca construiu nada. Não tá fazendo o que você tá fazendo, não tem a história que você tem, não sabe de onde você veio, não pode falar. Contra frutos, não há argumentos. Vai fazendo, vai plantando, vai mostrando o resultado
e continua, que lá na frente a conta fecha, né? Com certeza. Ô, Ariane, deixa eu perguntar uma coisa. Você já comparou o seu primeiro vídeo no Instagram com o de hoje? Eu posto o meu direto para as pessoas verem. Você já postou? Bizarro, né? Eu postei acho que uma foto, né? Que a gente fez foi antes e foto, depois. acho Foi que foto, vídeo vídeo não. acho que ainda Viu? não. Mas a gente precisava fazer isso toda semana. Pra eles lembrarem, Eu né, faço de verem. vez em Pra quando, gente, mas vai- agora você falando isso, me veio. A gente precisava fazer isso toda semana. Gente, o meu primeiro vídeo é ridículo, bizarro. Eu assim, parada, uma roupa nada a ver, sem iluminação, enfim. Eu tinha feito uma vivência para pais e filhos agradecendo as pessoas. E hoje, como a gente tem essa desenvoltura. Mas para eu gravar esse primeiro vídeo lá, eu gravei tipo 15 vezes e ficou horrível. Hoje eu gravo de primeira e eu só refaço mesmo se ficou muito ruim. Você não vai, porque o nosso preço é... O preço É o não, tempo, o nosso né? tempo é precioso Exato. hoje, né? Mas eu faço isso de vez em quando, mas a gente precisa fazer mais. Para mostrar para as verdade. pessoas fotos, né? Os vídeos que a gente Verdade. fez no começo. Se orgulhar, né? Total. Foi o início, foi o começo. Total. Tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno. Foi Claro. o nosso começo, então se orgulhar da nossa Sim. história. Com né? certeza. Vou fazer isso. Antes de eu fazer essa... A entrar última? nessa questão, a última aqui. Como que foi essa questão do seu hater? Fiquei curioso. Bruno, ele é curioso. Fiquei curioso, Tô nos vendo. conte, nos conte. Conte. Foi uma pessoa que comentou que acho que isso, que eu tô... ele queria saber quanto que eu tava faturando, então que eu ia cobrar tanto dele pela mentoria, e qual era o resultado, qual era a garantia que eu ia dar pra ele. Ele tava mais preocupado, na verdade, no meu faturamento do que com o dele. Dele. Uhum. Era alguma coisa nesse sentido, assim, eu não me lembro exatamente as palavras, mas assim, desmerecendo o meu trabalho, que eu tô cobrando muito por algo que não sabe se vai ter resultado. Falei, se você quiser pagar pra ver, você vem. E se você não quiser, tchau e benção, meu amigo. Não precisa vir, e você não precisa saber do meu business, do meu faturamento. Não é da sua Senão é da conta, sua né? conta. Agora, se você quiser pagar os meus boletos, faz o seguinte, De paga boa. só um boletinho meu. Um Já boletinho. tá bom, já. Bom, aí eu deixo, aí eu abro aqui o faturamento pra você. Mas como gente, que é, né? impressionante, né? Os A haters... gente já recebeu uma mensagem assim também, né? Já. São fãs Gente enrustidos. Total, total. Que acha que porque tem, ou talvez porque tem mais tempo de experiência que você, é melhor que você. É. Já aconteceu, a pessoa tem mais tempo de experiência e vem questionar, vem. É. Sendo que você ter mais experiência não torna outra pessoa inferior. Pelo Sim. contrário, você só tem mais experiência. Se eu fosse esperar ter o mesmo tempo de sala de aula que as pessoas que faziam o mesmo trabalho que eu lá na época de flauta, eu tinha 25 anos de idade. As pessoas tinham 25 anos de sala de aula. Eu nunca ia conseguir nessa vida. Não seria. E eu ia deixar de ajudar as pessoas porque eu tô me comparando. Então, o fato de você ter mais experiência não te faz superior. Só mostra que você tem mais experiência. Sim. Todo mundo importa. Eu não acredito que tem isso. E talvez, não sei se você concorda ou não, mas enfim. Cada mentor tem o seu público. E se você tem mais experiência, tem menos experiência, você pode cobrar. Mas tô começando agora. Mas você também pode ter uma mentoria VIP para quem tá começando e com estrutura mais robusta, com entrega maior. Eu não sou eu não concordo quando a pessoa fala assim, não, mas eu preciso ter primeiro bacharel, daí licenciatura, aí mestrado, para daí eu conseguir me posicionar. Você pode começar agora já a ser o mais caro da cidade, que é uma coisa que acontece muito. Várias vezes o pessoal manda mensagem, Ari, depois que eu comecei a seguir você, depois que eu entrei para um curso, agora eu sou a mais cara da cidade. Falei, eu acho ótimo, e tem que ser mesmo. Porque, modéstia à parte, mas o nosso conteúdo é muito bom. Exato. Gratuito. Só o conteúdo gratuito Só de já acompanhar o nosso conteúdo gratuito, se você fizer o que a gente fala, você já cresce. já tem Imagina resultado. quando você entrar pra mentoria. É isso mesmo, né? Se for esperto, né? Ah. Se for Se for inteligente, vem. Se for inteligente, vem, né? Maravilha. vamos lá pra última, que então. já tá no tempo. Esse é um outro... Na verdade, acho que você tem experiência também com donos de escola, né? Sim. Esse é um dono de escola que ele tá perguntando. Na verdade, a minha questão não é nem cobrar mais. A minha questão é ter mais tempo livre, pois muita coisa gira em torno de mim na minha escola. Como eu faço? Organizar processos. É você realmente treinar a sua equipe. E não é treinar uma vez e sossegar. É treinamento contínuo de equipe. As grandes empresas fazem isso e a gente tem que trazer esse modelo para nossa empresa também. Então, você estar treinando a sua equipe semanalmente. Você pode ter alguns líderes
em algumas áreas, quando você já tem um negócio realmente mais robusto, maior. Mas se você tem um professor, 2 professores, já tem outras pessoas na equipe, você pode ter líderes e que vão reportar para você. Mas você tem que falar com esse líder toda semana. Se você não tem líderes e você é o líder principal, você tem que conversar com as pessoas e treiná-las toda semana e falar a mesma coisa. Igualzinho aluno. O aluno veio na aula uma semana, ele veio na outra, não estudou, o que você vai falar? A mesma coisa. E se ele estudou, muitas vezes que você vai ter que falar a mesma coisa. E é o que a gente fala para os mentorados, muitas vezes até quebrarem as crenças limitantes, falar a mesma coisa sempre. Então eu acho que treinamento e deixar ter processos. Porque se, por exemplo, sair alguém e entrar outro, você já tem o processo pronto. Pensa numa loja de departamentos, num hospital. Quantos enfermeiros saem da rotatividade de enfermeiros que tem ali? Eles têm os processos, protocolos prontos de atendimento aos pacientes. Chega um enfermeiro novo, o treinamento está pronto. Segue o processo. E fica muito mais tranquilo. Porque está escrito. Enquanto você não sentar e escrever, é como uma partitura. Enquanto você não sentar, não fizer aquele arranjo, não escrever a partitura, vai estar sempre no improviso. A partir do momento que você escreve, aí roda. Exato. Perfeito. Não é delargar, né? Delegar não é delargar. Você tem que instruir, treinar e conferir se a pessoa tá fazendo certo, até ela ter essa autonomia. Isso. Outra coisa que eu achei legal também a respeito desse assunto é: não ache que você é o centro das atenções e que só você faz bem o seu trabalho. Isso. Eu era muito assim, nossa, tem acho que um outro episódio que eu falo isso também. Achava que só eu, a minha aula era incrível, que só eu conseguia dar aula como eu dava aula de flauta, que se eu contratasse o professor, ele não ia ser bom igual eu, que os alunos queriam eu, e eu me orgulhava de falar assim, não, eles querem eu e tal, e eu que tenho que entregar. Gente, não. O método, eles querem um método, eles têm que comprar um método, inclusive ontem a gente falou sobre isso também. O método é maior que você, com o seu nome. Porque se a pessoa quer comprar você não tem como escalar você, fazer outra Ariane pra escalar. Então, igual você fez o Criança em Música, que é pelo MEC, né? Reconhecido pelo MEC, através da Faculdade de Brasília. Exato, é assim que a gente consegue escalar. Por quê? Inclusive, parabéns por isso. Então, é a vitória de todos nós. Só que quando você faz isso, do método, o método ganha força. Né? O método da Cíntia, que tem um nome, que as pessoas, a partir do momento que elas são formadas por esse método, elas ganham uma parte da autoridade da Cíntia para elas também. Exatamente. O método tem mais força. E a gente não é tão relevante assim quando a gente acha pro nosso negócio. Quando você tá no lugar errado, você fica empacando o crescimento do seu trabalho. Então, treina a pessoa para ela fazer o operacional para você, foca no estratégico para crescer e acredita que as pessoas nem sempre elas querem a gente, elas querem o resultado. E a gente não precisa muitas vezes estar na operação para entregar o resultado. Igual, e um outro ponto importante muitas vezes é mais valioso você contratar a pessoa para o seu time que já passou pelo seu processo. Então, por exemplo, lá na Academia de Flauta, que a gente tem a escola de flauta agora que já segue sozinha, né? Que é onde eu sou a sócia que direciona, mas eu não tô mais no operacional lá. E aí o meu sócio que conduz a academia, ele foi meu mentorado lá na Academia de Flauta. Então ele foi meu aluno, ele conhece o método, ele passou pelo método, ele se formou. Então ele foi um mentorado, agora ele é sócio, ele tá conduzindo a academia e tem uma outra aluna, que hoje é professora, que foi aluna dele. Então a gente consegue, quando a gente faz isso, a gente tem uma questão de valores muito grande dentro da cultura da empresa, que você não precisa, quando você contrata uma pessoa de fora, você está contratando uma pessoa que você não sabe quem é, que não conhece seu método, é muito mais difícil inserir ela, você demora mais tempo. Agora, quando você pega uma pessoa do seu time e traz essa competência para ela operacional, fica muito mais fluido, né, o trabalho. Acontece muito mais fácil. Você concorda com isso? Concordo. Tanto é que a tutora do Método Criança e Música, porque hoje o Método Criança e Música, eu sou a líder, a autora dele, mas eu tenho uma tutora que faz as capacitações para os professores. E é uma aluna da primeira turma. Olha só. Do Método Criança e Música. Então, é uma aluna transformada pelo método e que hoje ela é tutora. Não temos mais perguntas, né, Bruno Machado? Não temos mais perguntas. A gente gostaria de agradecer a presença da Cíntia aqui, né? Sim, Cíntia, muito obrigada pela sua presença, enriquecendo o nosso episódio do Músico Rico da segunda temporada do nosso podcast. Fiquei muito feliz em conhecer mais o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, sabe? Eu me sinto muito feliz em ver que tem mentores super competentes,
mostrando para os músicos que existem possibilidades, que eles podem se tornar músicos ricos, músicos prósperos, abundantes, conquistar os sonhos que eles têm. Obrigada por estar somando nessa jornada, né? A gente está juntas aí contra a desvalorização da profissão, mostrando que é possível sim a gente ser valorizado e reconhecido. E desejo muito sucesso. A gente vai ainda se falar muito. Com Vamos certeza. crescendo juntas. Então já trocamos figurinha aqui. Obrigada mesmo, viu, Cíntia, por ter vindo aqui conversar com a gente. Para mim foi um prazer estar aqui, prazer conhecer vocês pessoalmente, esse casal tão simpático, tão empreendedor, com tanta garra. E eu queria falar para as pessoas, assim, não desistirem dos sonhos de vocês e não desacreditar do que a música pode transformar. Eu ganhei o meu primeiro piano quando eu tinha 9 anos, numa situação, meu pai teve um AVC quando eu tinha 1 ano de idade. E meu pai ficou inválido, hoje ele tem 78 anos, eu tenho 45, mas quando eu tinha 1 ano ele teve um AVC. E foi aposentado por invalidez. E ele era advogado antes disso. Nossa. E a única grana que ele teve na vida, quando eu tinha 9 anos, que ele ganhou uma grana de uma ação que ele tinha feito ainda quando era advogado. Olha como a justiça sempre foi lenta, né? Nossa. Enfim, aí quando eu tinha 9 anos, a única grana que ele ganhou, eles podiam ou comprar uma casa ou comprar um piano. Eles compraram o piano pra mim. Caramba. Então, isso transformou a minha vida. Esse piano que eu ganhei com 9 anos transformou a minha vida. Muito possivelmente por uma vontade de algum ali do meu pai ou da minha mãe serem músicos e quererem realizar isso em mim. Mas isso foi, assim, um ponto transformador na minha vida. Então, assim, não duvidem da capacidade de vocês e do quanto as adversidades da vida podem gerar ações que pode transformar a vida de todo mundo. Eu não nasci em família rica, eu não tenho família rica, mas eu venho transformando essa realidade com o meu trabalho, com o que eu faço com o maior amor do mundo. Só que se eu transformo vidas, eu também mereço ser transformada. Mas o que eu mais quero antes de ser transformada é transformar vidas. Porque isso, automaticamente, a minha vida vai ser transformada também. Então, assim, não esmoreçam e não desconfiem que as adversidades da vida podem trazer muitos frutos poderosos para a vida de cada um de nós. É isso que eu quero deixar para todo mundo aqui. Que lindo! Show É de isso, bola. Obrigado, maravilha. Cíntia. Parabéns. Que história incrível. Te agradece muito a sua presença aqui, tá? E a gente vai se encontrar mais vezes, outras vezes aqui. Vamos te chamar mais vezes, né, mano? Isso. E se você quer acompanhar o trabalho da Cíntia, por favor, a gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui o Instagram dela, para você conversar com ela, conhecer mais sobre o trabalho, né, e falar das mentorias. Procura, porque, olha, eu tenho certeza que vai ser transformador. A gente conhece o trabalho dela, a gente vê o quanto que ela entrega de si mesma para os alunos. Então, a gente tem que se apegar. Se você gostou, se identificou, fala assim com ela, porque a gente tem que se apegar em pessoas que têm resultado e que estão num nível acima que a gente. Mentores sempre têm mentores. Viu? Obrigada, Cíntia. Eu vou deixar seu Instagram, então. Tudo bem? Muito obrigada. Claro, e digo mesmo de você, tenha mentores. Independente de quem for o seu mentor. Se for uma pessoa honesta que realmente tem transformação, tenha mentores para crescer na profissão e na vida. Porque uma coisa tá atrelada à outra, né? Nada tá desconectado, tá tudo conectado. Obrigada, gente. Obrigada pelo momento, pela parceria, pela amizade e vamos juntos. A gente que agradece. Obrigada. Muito obrigado. Esse foi o episódio do Músico Rico de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo pra eu saber o que você achou desse episódio. Manda dúvida, pergunta pra mim, pra Cíntia. A gente vai estar respondendo vocês. E te vejo no nosso próximo episódio do Músico Rico Podcast. Lembrando que estamos no Spotify também. Então, se você conhece um músico, um professor de música que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha com ele. Seja você essa pessoa que vai levar essa mensagem adiante. E lembre-se que vai ter Músico Rico, sim! Até a próxima!